Folha ontem, né? Sentiu na fé. Um segundo, só falta se jogar no chão e chorar. Planalto, Justiça e Polícia Federal se calam sobre veto de diretor-geral à presença da Folha em entrevista. Ô, coitadinho. Isso porque não foi convidado para entrevista. Teve um veto. Imagine se a Folha de São Paulo tivesse sofrido algum tipo de sanção em seu direito de falar. Alguma de suas páginas derrubadas, perfis. A Folha que sempre bateu palma pra tudo que aconteceu e segue acontecendo. Segue taxando todo mundo dos piores adjetivos possíveis. Segue dando espaço para jornalistas que não fazem jornalismo. E não é porque as opiniões são divergentes, porque eles criticam a direita. Não, mas, por exemplo, vocês acham que é minimamente aceitável um jornalista escrever uma manchete do tipo: porque eu torço para que Bolsonaro perca sua vida? Vamos falar assim. A manchete é muito mais intensa do que isso. Isso foi escrito na Folha de São Paulo. Enfim, dentre várias outras coisas. Aí a Folha disse, tanto o Planalto, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal mantiveram nesta quinta o silêncio sobre as razões que levaram o diretor-geral da PF, o Andrei, a vetar a presença da Folha em entrevista coletiva que ele concedeu na sede do órgão em Brasília na manhã da quarta-feira. As autoridades foram questionadas sobre qual embasamento legal teria sido usado na adoção da medida, tendo em vista, entre outros, os princípios constitucionais da impessoalidade e da transparência na administração pública. Nenhuma enviou resposta até a publicação desta reportagem. Aí a Folha é tão miserável que Bolsonaro sai em defesa dessa espelunca e eles falam assim, ó. Ainda na quarta, aí Bolsonaro, apesar dos repetidos ataques feitos contra jornalistas e a Folha em seu governo... Que ataques? Que ataques que foram feitos? Publicou em rede social ter sido um defensor intransigente da liberdade de imprensa e disse que, mesmo discordando da linha editorial da Folha e criticando algumas de suas reportagens, jamais impediu qualquer veículo de realizar o seu trabalho. Sabe? Bolsonaro vai lá, sai em defesa, elogia. A Folha, antes de reportar o que Bolsonaro disse, ainda tem que atacar o cara de novo. Aí vieram, né, as entidades. Entidades. Aquelas que nunca aparecem quando é de direita, ou se aparecem, é para descredibilizar. Entidades de imprensa criticam a Polícia Federal por excluir a Folha de São Paulo de entrevista com o diretor-geral. Aí foi um monte de gente, rapaz. Não tem 5% disso quando é de direita. Entidades de imprensa criticaram a exclusão da Folha, da entrevista da PF, beleza. O encontro ia falar basicamente aí sobre inquérito da trama golpista envolvendo Bolsonaro. O diretor-geral da PF, o Andrei, foi questionado por meio de sua assessoria sobre as razões do veto, mas não quis se manifestar. E aí? Vai fazer o que agora, Folha? O ministro da Justiça, a quem a PF é subordinada, disse apenas que caberia à corporação se posicionar. Lavou as mãos. Sobre o episódio, a ANJ, Associação Nacional de Jornais, afirmou considerar estranha a exclusão da Folha de São Paulo. É incompreensível que um dos principais veículos jornalísticos do país não tenha sido incluído num ato que deveria ser exemplo de transparência pública. Em defesa da liberdade de imprensa e da impessoalidade no trato das questões públicas, a entidade espera um posicionamento da Polícia Federal ou do Ministério da Justiça, a qual está subordinada, para explicar esta restrição a um de seus associados. A NJ podia ter colocado também, né? Espera um posicionamento da PF, do Ministério da Justiça ou do Planalto. Não pode cobrar o Lula também, não? Kátia Brembati, presidente da Abrage, apontou ser inadequada a exclusão deliberada de um veículo de imprensa. Aspas. Nem todos os meios foram convidados, mas a Folha figura entre os mais relevantes do país e costuma estar na lista dos chamados para esses eventos. Sendo assim, a exclusão não é aleatória. A situação fica ainda mais preocupante quando esse órgão sequer apresenta uma justificativa ao excluir o veículo de uma coletiva. Ela ressaltou a importância da imprensa ser tratada de forma isonômica. Aspas de novo. Questões pontuais como o descontentamento com a cobertura não deveriam ser tratadas com retaliações.
Vale destacar que essa atitude da Polícia Federal não atinge exclusivamente a Folha ou a categoria jornalística, mas prejudica toda a sociedade em seu direito de ser informada sobre questões de interesse público. Aí vem a FENAGE. Todo mundo entrou em campo. Federação Nacional dos Jornais repudiou qualquer tipo de restrição de acesso a veículos de comunicação. A transparência e o livre acesso à informação são pilares fundamentais da democracia. E a exclusão de um veículo desse porte sem justificativa configura uma prática antidemocrática e preocupante. Mas era Bolsonaro que interferia na Polícia Federal, né? Era Bolsonaro que estava aparelhando a Polícia Federal, né? Quem tinha que aparecer nesse caso era o Sérgio Moro. O grande Sérgio Moro que colocou todos os dedos que tinha das mãos, dos pés contra Bolsonaro, fazer isso, fazer aquilo outro. As pessoas não têm memória e a gente vai falar disso mais tarde. Aspas para FENAGE, né? Só para não me perder. FENAGE. Estamos acompanhando o caso e esperamos que a PF se manifeste com clareza sobre os motivos dessa exclusão, para evitar que episódios semelhantes se repitam. Aí vem a ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Rapaz, todo mundo saiu em defesa da Folha. Disse em nota condenar o episódio. Na democracia, a relação entre autoridades e órgãos de imprensa deve ser sempre institucional, mesmo que se discorde da linha editorial ou se tenha divergências pessoais com um profissional escalado para a cobertura. Isso é inaceitável. Só faltava aí citar, né, Bolsonaro, que isso aqui é basicamente a fala de Bolsonaro. Discordo de vocês, mas defendo o direito de vocês existirem. E, por fim, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo também lamentou o ocorrido. A livre circulação de informações inclui a necessidade que todas e todos os profissionais possam participar das coberturas e coletivas de imprensa sem qualquer tipo de constrangimento. Você vê que esse aqui é meio woke, né? Todas e todos. É só colocar todos os profissionais. No português, você não precisa usar ambos. E, no caso, eu acho que essa medida está certa. Porque quem defende a liberdade, defende a liberdade. O Partido Novo, né, abriu uma queixa na Procuradoria da República do Distrito Federal contra o diretor-geral da PF, o Andrei. A sigla alega crime de improbidade administrativa pela suposta exclusão injustificada da Folha. No documento, o Novo afirma que a exclusão afronta o princípio da impessoalidade e pode configurar ato de improbidade administrativa e crime de prevaricação. Também fala que o veto pode ter sido motivado por uma retaliação ao veículo, uma vez que, segundo o partido, o jornal teria publicado dias antes uma reportagem que criticava o relatório da PF relacionado aos supostos planos de golpe de Estado. Bom, não só criticava, como apresentava pontos que, na visão da Folha, necessitavam de mais esclarecimentos, porque a Folha falava o seguinte: no relatório existem várias afirmações muito duras, que são categóricas, assim, sobre Bolsonaro, do tipo, ele sabia desse plano e tal. E assim, as provas, né, os indícios, às vezes são meio frágeis e difícil de você fazer uma correlação, sabe? Como é que você afirma isso com base nisso? Aí, não sei, né? Às vezes a Folha não foi chamada para não perguntar. Já pensou como ia ficar um clima chato na entrevista? Falar, senhor diretor-geral, estamos com dúvida nesse ponto, o senhor poderia esclarecer? Ia ficar um clima meio chato. O partido pediu uma investigação da conduta do diretor-geral, considerando possíveis violações cíveis e criminais. Também foi pedida uma apuração administrativa interna para esclarecer os critérios da suposta exclusão, além de exigir explicações da corporação e do Ministério da Justiça. Sem querer julgar, eu achei essa explicação que vai vir agora meio sem pé na cabeça, porque a Folha está sempre publicando matérias aí em relação a questões ligadas à PF, operações, e vez ou outra tem até um furo. Eu estou falando isso porque, ao Poder 360, a assessoria da corporação declarou que a escolha dos jornais, participantes do encontro com jornalistas, foi feita pela direção-geral da PF e pelo setor de comunicação social, pensando nos jornalistas
que a assessoria mais tem contato no dia a dia. Acho difícil não ter ninguém da Folha de São Paulo. E é curioso também que a Folha não conseguiu nenhum tipo de resposta, mas o Poder 360 conseguiu. Deve ser coincidência. Deve ser porque o Poder 360 faz um jornalismo melhor? Não sei. Mas tá aí. Um segundo. A Folha sentiu por um segundo o que a direita sofre todo dia. Mas sofre o dia inteiro, porque quer um cabelinho de sapo. Só não pôde participar de uma entrevista. Aí veio o Estadão, hoje de manhã, seu clássico editorial. O Supremo flerta com a censura prévia. Lembrando, né, o papel do Estadão. O papel do Estadão nisso tudo é até difícil quantificar essa frase, né? Porque o papel do Estadão nisso tudo, o Estadão tem um papel que vem desde o golpe da República de 1889 até os dias de hoje, passando por alguns outros golpes ao longo da história. Então é difícil quantificar, né? Mas sem sombra de dúvidas, é o jornal mais golpista do Brasil, mais que até do que a Globo. A Globo foi criada depois, não pôde participar de todos os golpes. A pretensão do Supremo de esbulhar a competência do Congresso para legislar sobre a regulação das redes sociais é conhecida pela loquacidade de alguns ministros, que parecem ter perdido o pudor de falar em público aquilo que não deveriam ou quando muito deveriam falar apenas nos autos. Isso aqui já está normal, já tem uns 4 anos. Não era problema, porque era contra Bolsonaro. Agora tá ruim. Agora é tarde, né? De modo que não surpreende o mau começo da leitura de votos acerca da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ao que tudo indica, o Supremo caminha passos largos para, sem ter mandato para isso, criar regras tão draconianas para a manifestação do pensamento nas redes sociais que, na prática, reinstalará a censura prévia no Brasil. Olha só, né? Esse caso aqui, eu nem, assim, a gente comenta nos últimos dias e tudo mais, e eu fiquei pensando, gente, falei, mas e aí? Se rolar censura mesmo, o que a gente vai fazer? Porque o que está sendo debatido, tem gente falando, é só usar VPN. Irmão, não é bem assim, viu? Às vezes a pessoa pode tomar o gancho mesmo de vez, ser desligado da internet. Não é só uma questão que VPN resolve, não. E aí? E aí? Sabe? Eu fiquei pensando assim, refletindo. E isso não é em relação a uma rede. Isso era com todas as redes. Enfim, né? Vamos continuar. O referido dispositivo, convém recordar, determina claramente a condição para a responsabilização das empresas de tecnologia pelos conteúdos publicados por terceiros em suas plataformas, em particular nas redes sociais, né, chamadas Big Techs. Ela vai relembrar a questão do artigo 19, que, poxa, ela não é responsável pelo que as pessoas postam. Só tem uma exceção à regra, que é quando tem vazamento de conteúdo íntimo ou direito autoral ou quando a empresa já foi notificada pela justiça. Enfim. O primeiro e único a votar até o momento foi o ministro Dias Toffoli, relator do processo no Supremo, com um voto confuso e uma peroração constrangedora sobre o que ele entende ser o limite da liberdade de expressão. Toffoli defendeu em seu relatório não só a punição das chamadas Big Techs em caso de publicações criminosas, como também, pasme o leitor, a criação de regras para a oferta de seus serviços no Brasil. Ocioso dizer que essa regulação das redes sociais, na visão luzidia de Toffoli, deverá ser feita pelo Supremo e não pelo povo por meio de seus representantes eleitos, se e quando achar oportuno. Mas o Estadão, junto com outros portais, empoderou o Supremo, porque estávamos passando por um momento, né? O momento pedia isso. E agora o momento veio, ficou e não vai sair. E agora? Como é que vai resolver? Como é que vai equacionar o que está acontecendo? Ai, a imprensa é demais, viu? Eu vou até avisar, ó, se hoje, eu já evito falar um monte de coisa, mas se prepara pra ver, assim, uma imagem toda grifada. Começar a pensar em nomes, assim, dos mais diversos, para as mais diversas coisas. E todo mundo aí tentar pegar, não sei, no pulo do gato. Por quê?
Vai falar o quê? Vai ter que vetar, vai ter que falar realmente sem linguagem de código. Será que ele tá falando do presidente da República? Vai ser mais ou menos assim. A depender de como ficar, vai ser mais ou menos assim para poder continuar existindo. Senão, assim, ó, tá desligado da internet. A depender da decisão final de como eles vão. Você pode ser desligado da internet. Só ter da internet depois vídeo de entretenimento woke. Eu não sei nem se o woke, porque também o pessoal vai reclamar do woke. Vai ter vídeo de. Não sei nem se de comida. Talvez de comida vegetariana, né? Vegana. Porque até se for fazer um churrasco, vai falar que tá ofendendo, é isso aí, pronto. Puxa o cabo da internet. Enfim. A qualquer um dos ministros do Supremo bastaria dizer, com fundamentos factuais e jurídicos, se entende que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é constitucional ou não. Mas vocês empoderaram a corte, né? E a corte agora pode fazer muita coisa. Não só julgar constitucionalidade. É evidente que é, pois os legisladores tomaram cuidado de redigi-lo após um longo e profícuo debate envolvendo a sociedade civil, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, como diz o caput do artigo, em pleno acordo com a Constituição. Se o artigo deixou de proteger direitos fundamentais dos brasileiros, passados os 10 anos de sua vigência, e que não parece ser o caso, cabe ao Congresso revisitá-lo, não ao Supremo, evidentemente. Uma lei anacrônica não é necessariamente uma lei inconstitucional. E este nem é o caso dos artigos 19 e 21, válidos como estão escritos. O Supremo, contudo, parece ter tomado gosto pelo auto-atribuído papel de zelador do Estado Democrático de Direito. Pode até ser auto-atribuído, mas com apoio amplo dos veículos de imprensa, que ajudaram a falar para as pessoas que era necessário. Além de se ver na posição de recivilizar o país, né, nada menos, em beira desse espírito purgador, a Corte não se constrange em virar as costas para a mesmíssima Constituição que deveria defender, traindo-a. É forçoso dizer, em favor da visão absolutamente particular que seus ministros têm sobre o que pode ou não pode circular como discurso na esfera pública. Nesse sentido, o voto de Toffoli, haja vista sua condição de relator do processo, é sintomático do modo exótico como um tema de fundamental importância para a democracia no Brasil e no mundo, a liberdade de expressão, tem sido tratado pela mais alta corte de justiça no país. É bem verdade que se está tratando de um ministro que não foi capaz sequer de ser aprovado em concurso para juiz de primeira instância, mas a indigência intelectual expressa no voto do ministro, que chegou a confundir a expressão discursiva com a prática de crimes tipificados no Código Penal. Acho que eu não estou se referindo à fala dele que diz, não, é liberdade de expressão, né? O que eles querem é para o policial lá jogar o cara da ponte. Aí o povo fica, o que tem a ver jogar o cara da ponte com liberdade de expressão? Mas ele conseguiu juntar isso no voto. Só não é mais chocante que o ânimo do Supremo de, ao custo de uma degradação ainda maior de sua legitimidade, rasgar a lei maior e caçar a palavra do cidadão ex ante, pois é isso que vai acontecer, em nome de um suposto combate à desinformação, aos discursos de ódio e aos ataques à democracia. Então, no novo mundo, sem um artigo 19, a depender de como for, a depender da mudança, por exemplo, se eu fosse falar uma matéria como essa, eu ia chegar assim, ó, é bem verdade que se tratando de um ministro que, eu ia deixar o que e ia falar, vai lá e lê no Estadão. Eu ia tirar isso aqui, ó. Porque isso aqui é claramente um ataque à democracia. Você está ofendendo o ministro? Você pode achar que não, mas eu acho que o lulista vai achar que sim. E o lulista vai denunciar, a plataforma vai ser corresponsabilizada e como a plataforma não vai querer responder se isso aqui é ou não um ataque, né? Não vai querer mandar um advogado lá para ver se é ou não um ataque, a plataforma vai tirar do ar. Então todas essas críticas, né, mais pessoais, né? Você está criticando o indivíduo, e depende até da crítica às instituições, se for uma crítica mais dura, vai lá, vai lá ler no Estadão, rapaz, tu não fez uma matéria assim, se tu lesse, ia ficar assim. Sabe? É um assunto desse que eu fico me perguntando, cara, o que é que vai ser do Brasil? Tem hora até que eu fico me questionando se a coisa já tá tão, às vezes, ruim, complicada. Será
será que não é melhor às vezes chutar o pau da barraca e pisar no acelerador para ver se o pessoal se incomoda mais e ver se todo mundo se move junto? Por exemplo, o Tássio Lohan, jornalista do Metrópolis, publicou uma matéria ontem falando o seguinte, que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, usou o avião da FAB para ir a casamento de Flávio Dino. Aí o jurista Enio Viterbo, ele pondera primeiro, né, o que seria a regra para utilizar os aviões da FAB, e depois ele faz 3 perguntas. Primeiro ele coloca a regra, né? As autoridades podem solicitar viagens pelos seguintes motivos. Primeiro, segurança e emergência médica, em viagens a serviço e deslocamentos para o local de residência. Bom, o uso do avião da FAB para ir ao casamento de Flávio Dino é emergência médica? É serviço? Barroso mora no Maranhão? Talvez para a imprensa, né, começar a se preocupar de verdade o que está acontecendo. Ao invés da direita lutar pela liberdade de expressão, toda matéria crítica que saísse, tipo essa do Estadão, não sei, às vezes eu fico achando, sabe, só de pirraça, devia apresentar uma queixa-crime. Queixa-crime. Pedir inclusão no inquérito dos atos antidemocráticos, por ataque à democracia, Estado Democrático de Direito e sei lá, né, ameaça, ferir a honra das pessoas. Pra ver e falar, cara, não é isso que vocês defendem? Não foi isso que vocês defenderam? Não foi esse monstro que vocês alimentaram? Então bora, vamos lá. Vai. Toda matéria. Porque sempre tem alguém criticando. Teoria que às vezes até dá vontade. Mas é óbvio que você não vai resolver nada também, né? Só de pirraça. Mas... será que uma matéria como essa... assim, eu tô falando do artigo 19, assim, enquanto pessoas... mas o Metrópolis também tá no Twitter. Essa postagem do Metrópolis do Twitter... se algum petista... vamos pensar o seguinte... a Metrópolis faz umas 4 matérias contra o Lula, batendo pesado no Lula. Aí o Metrópolis cai, né, no desgosto do petismo. Os petistas ficam com raiva do Metrópolis. Aí os petistas vêem uma matéria como essa, falam, vamos denunciar o Metrópolis. O Twitter vai ser corresponsável. E o Metrópolis não só posta aí, mas posta no Instagram, posta no Facebook, né, posta em vários locais. Não, irmão, vamos derrubar o Metrópolis, né? Vamos derrubar. E aí? Como é que vai ser? O que está sendo debatido não vai ser... porque assim, gente, olha só. A depender do que está acontecendo, é uma situação tão complicada que não vai ter essa do... pô, vamos poupar. Assim, só vai acontecer com a esquerda. Porque pare e pense o seguinte. Se você é corresponsável, imagina essa situação cresce e te levam que seja no julgamento. A empresa, ainda que ela saiba que ela vai estar certa, só pro advogado dela ir lá, já gastou dinheiro. Ela fala, irmão, não vou ficar gastando esse dinheiro não. Te vira aí, Metrópolis. Publica lá em teu site. Não tem site? Publica em teu site. Na minha rede social, eu não quero problema. Botou strike 1, 2, 3, tá fora. Tanto que você já viu pessoas de esquerda, seja o Rui Costa Pimenta, Breno Altman, Leonardo Datucci, falando, cara, isso pode ser o fim do jornalismo independente. Porque TV é TV, já tem, né, os jornais, ok. Mas quem depende da rede social por uma coisa, já era. E ele sabe, mas tá o lulista, a gente vai destruir Bolsonaro, vamos destruir os bolsonaristas. Pode acabar destruindo eles mesmos. Isso não vai ser algo que só vai ficar, mas não vai ser mesmo. Pegando aqui um gancho só porque tá falando do poder mais poderosíssimo de todos. Juízes, procuradores, defensores iniciam ofensiva no Congresso contra a PEC que limita super salários. Tanta coisa para fazer, lobby, pressão. Só quer limitar o super salário. Só não quer deixar brecha. Vai assim, irmão, tu já tem um super salário. Tu não pode ganhar mais que o teto. Só que tem a brecha. Aí o cara quer lutar para ele manter a brecha.